Então, aqui a gente tem, eu trouxe para vocês, tá vendo, ó, o óvulo, onde ele é fecundado, tá vendo, e onde ele está implantado, que é no corpo da mulher, que é logicamente a parte, tá, lateral do útero. Tá vendo que interessante? Então eu tenho aqui, tá vendo, todos os folículos, que eu tenho estrogênio, que ele está alto, logicamente no meu ovário. Eu tenho, ele está se rompendo, na hora que ele se rompe, o meu LH ele vai estar alto, que eu já tinha falado para vocês, tá? E é onde ele simplesmente sai. Aqui está o espermatozoide, tá vendo, ó? Ele está sendo fecundado, o óvulo, tá vendo, ó? Aí depois ele desce de novo pelas tubas uterinas e fixa a implantação dele, logicamente no colo, mais ou menos, tá? Na parede uterina, tá? Do útero. Então aqui tá a parede uterina, tá? Eu tinha falado colo, mas tá errado, me desculpa, tá? É na questão na parede uterina, e é onde vai fazer logicamente o processo, tá? O processo logicamente da fecundação começa, fecundou, tá? Eu começo logicamente com o processo dos zigotos, né? Que a gente já tinha falado sobre a parte do zigoto, tá? Aqui eu tenho logicamente a síndrome, tá? Do ovário policístico, que é bem interessante, tá? Que é uma síndrome, tá? Então você tem um distúrbio hormonal, tá? Que é causado logicamente por um tamanho, tá? Do ovário, por conta que vai estar com pequeno cisto dentro, tá? Aqui eu tenho logicamente o ovário, tá? Normal, e aqui eu tenho logicamente o ovário com muitos cistos, tá vendo? Ó, com policístico, com muito, tá? Se você tiver, logicamente, essa síndrome, tá, do policístico, tá, o que que acontece? Você tem a ausência, logicamente, da menstruação. Então, muitas mulheres que têm a ausência da menstruação, ela começa a engordar. Hoje em dia, a gente tem aquelas injeções, né, para interromper a menstruação de 3 em 3 meses. Tem mulheres que têm alterações, tem mulheres que não têm alterações. Então, eu tenho a ausência, logicamente, da ovulação, tá? E dá sempre o aumento de peso, que pode acontecer, a acne, tá? Excesso de pelos, tá? Queda de cabelo, tá? Então, que pode acontecer isso com as meninas, tá? E logicamente o testosterona pode nascer pelo, tá? Em outras regiões, então logicamente no rosto pode nascer, tá? Quanto tempo, tá, vive o óvulo feminino? Isso depende muito da fisiologia, mas logicamente o óvulo ele vive, tá, entre 12 a 24 horas, podendo sobreviver até 72 horas, tá? Não passa disso. Então, a partir do momento que ele foi liberado, ele tem de 12 a 24 horas, tá? E em algumas vezes 72 horas. Tá bom? Então, que é bem interessante isso. E aqui a gente tem, tá vendo, ó, a fase folicular, que eu já tinha falado para vocês, que é o estrogênio. Aí eu tenho aqui, tá vendo, ó, o LH. Depois que a mulher, se ela for ter a fecundação, quem assume é a progesterona. Se ela não for, logicamente, fecundada, mesmo assim o progesterona, tá? Progesterona, ele assume, tá? Ele assume porque é na fase lútea. Tá bom? E aqui, qual a importância do líquido amniótico para o bebê? Isso é muito interessante, gente. O líquido amniótico é umas coisas muito, mas muito importante, tá? No corpo da mulher, tá? Então, assim, o líquido amniótico, ele começa a ser desenvolvido no corpo da mulher, tá? Para auxiliar na alimentação do feto e ajudar, logicamente, a excreção do órgãos genitais do feto, tá? Então, o líquido amniótico ele tem uma importância maior na vida do bebê, tá? Então, vai ser preenchida a bolsa. Então, ele vai ajudar, esse líquido ele vai ajudar na hora que o feto vai se alimentar e, logicamente, na hora que ele precisa eliminar, excretar alguma coisa, fica no líquido amniótico, tá?
Depois eu volto mais sobre o líquido amniótico, tá bom? E eu tenho a gravidez ectópica, tá? Que é uma gravidez que todo mundo conhece, que é a gravidez das trompas.